Fala aí, galerinha, tranquilidade total. Eu sou o Tenente Peçanha, professor de Física, e você está no canal Física com o Tenente. Tudo bem com vocês? Olha, estamos quase chegando ao fim da playlist, né, da prova da IFON 2017/2018. Essa é a questão de número 37. Vão faltar aí só mais 3 questões para a gente completar, beleza? Tenente, qual é o recadinho de hoje? Se inscreva aqui no canal, tem aqui, ó, assine o canal embaixo aqui, você tá vendo? Assine o canal. Guerreiro, passa o link, passa o mouse aí, vai surgir um link, inscreva-se e vai lá se inscrever. Ah, Tenente, eu não tô no computador, não aparece isso pra mim. Então sai rapidinho aí, ó, esse tempo que eu tô falando contigo, você sai e se inscreve no canal, beleza? E aproveita, já dá um like e ainda ative as notificações. Tenente, nessa questão aí de número 37 de hoje, ela trata de quê? Cara, questão que eu escrevi essa questão, tá? Em 2017, é uma questão relativamente difícil, tá? Por quê, Tenente? Porque a questão envolve alguns conceitos que às vezes alguns alunos não estudaram, né? Não estudaram, às vezes o professor não deu isso. Por exemplo, só no ensino médio, às vezes o professor não fala sobre isso, né? Se for num cursinho puxado aí de AFA, né, EFON, IME, ITA, Escola Naval, normalmente o professor fala sobre isso. Se for às vezes uma turma de escola de EAR, por exemplo, né, sargento especialista, às vezes o professor não comenta sobre isso, beleza? Mas, vamos lá, comigo você vai ver e vai aprender. Tenente, eu já sabia, então tu vai relembrar. Tenente, eu não sabia sobre o que o senhor vai falar aí. Então você vai aprender, pô. Beleza? Você está com o Tenente Peçanha, então vem comigo aqui. Vamos supor o seguinte, vamos supor que a gente tem aqui um carro, né, um vagão de um trem. E aí a gente pendurou nesse vagão de um trem uma bolinha, tá? A gente tem aqui uma bola, tá? Essa posição então inicial, o vagão está parado, prendi no teto um fio aqui, um fio ideal, tá? Um fio ideal de comprimento L, por exemplo. E aí a gente tem aqui essa situação. Velocidade inicial 0, o cara está parado, em repouso. Vamos supor o seguinte, vamos supor que em um determinado momento, tá? Em um determinado momento, o maquinista começa a acelerar o vagão para tirar ele do repouso. Então, vamos supor que surge aqui, ó, vamos supor que vai surgir uma aceleração, um vetor aceleração para a direita. Cara, eu tenho certeza que se eu te perguntar, você vai responder certo. Tenente, por quê? Porque a física está dentro, tá passando aí na sua corrente sanguínea. Vamos lá. Se o cara acelera para a direita, o que acontece com essa bolinha? Tenente, essa bolinha... pensa em você dentro do ônibus. Se o ônibus acelera para frente, você se sente jogado para onde? Para trás, Tenente. Exatamente. Essa bolinha também vai ser jogada o quê? Para trás. Quando o ônibus acelera, então a bolinha passa a ocupar essa posição. Tenente. E vai existir aqui um ângulo que eu vou chamar de θ. Um ângulo θ. Beleza? Tenente, ok. Então a bolinha vai se deslocar e vai ficar nessa posição? Vai sim. Só que o detalhe que eu quero tratar com vocês agora, é o seguinte. A gente, às vezes, quando vai resolver um problema desse, onde eu tenho um vagão acelerando, um carro acelerando... Só um momento aí, pessoal. Mamãe chegou aqui em casa, eu vou dar um pause, daqui a pouco eu volto. Então vamos lá, pessoal. Retornando aqui, mamãe veio fazer uma visita, eu não sabia, né? Inesperada, tive que atender mamãe. Vamos lá. Tenente, e o que o senhor estava dizendo? Então, eu te perguntei, né, se quando o vagão acelera, o que acontece com a bolinha, né? Com esse pêndulo aqui. Essa bolinha, você já me disse, que ela é jogada para trás, não é isso? Ok. Só que aí o que eu estava... lembrei. O que eu ia dizer é o seguinte. Normalmente, às vezes o camarada, quando pede para você resolver problemas desse tipo, ele diz assim, adote tal referencial, né? Adote, por exemplo, alguém de fora do vagão. O referencial como sendo uma pessoa que está fora do vagão. E aí, às vezes, ele pode pensar em te pedir para você adotar o referencial alguém dentro do vagão. Gente, e daí? E daí que as coisas mudam. Mudam, Tenente? Sim, sim. Se eu for resolver o problema pensando em alguém que está fora, eu vou encontrar um determinado valor para o que o cara pede. Se eu adotar alguém aqui dentro,
eu vou também encontrar outro valor para o que ele está pedindo. Tenente, não sabia disso não. Então vem comigo aqui, vamos pensar no seguinte. Vamos pensar como o observador, né, sendo esse cara aqui, que está do lado de fora. Se esse cara está parado, a gente pode afirmar que a gente tem um referencial chamado referencial. Ó, esse referencial que eu vou chamar de 1, o referencial 1 é um referencial inercial. Tenente, o que é um referencial inercial? Aquele que respeita, né, a primeira lei da inércia. E o que diz a primeira lei da inércia? Lembra lá? Quando todo corpo, né, em repouso tende a permanecer em repouso, ou se ele estiver em movimento retilíneo uniforme, tende a manter esse movimento, né, se não existirem forças externas atuando sobre ele, ou se a força resultante for zero. Então, note o seguinte, quando eu falo de referencial inercial, eu tenho que lembrar o seguinte, um referencial para ser inercial, ou ele vai estar com velocidade zero, ou ele vai estar em movimento retilíneo uniforme. Nesse caso, né, a gente tem um referencial inercial, porque esse observador, o 1, ele está parado. E daí, tenente? E daí, deixa eu te dar um bizu. Para esse cara, quando ele olha para a bolinha, ele só está vendo a bolinha, o que, tenente? Acelerando. Sério, tenente? A bolinha, para ele, está com uma aceleração, que é a própria aceleração que o vagão tem. Ah, tenente. Então, para esse cara que está aqui, o que ele está vendo? Ele está vendo, até botei a bolinha no sentido errado, tá? Para ele está vendo a bolinha com uma aceleração no sentido da aceleração do vagão. Caraca, tenente, o cara está vendo isso? Sim, é isso que ele vê. A bolinha com essa aceleração. Agora, uma outra coisa interessante. Se a bolinha está dentro do vagão, porque pensa, quando você está do lado de fora, isso é um pouco sutil, quando você está do lado de fora, vendo o ônibus passar, né, vamos supor que sua namorada está lá dentro do ônibus, o seu namorado está dentro do ônibus. Pô, se o ônibus está passando com uma velocidade, você sabe que a pessoa que estava dentro também tem velocidade em relação a você. Então note que esse observador, quando o vagão começa a acelerar, esse cara está acelerando o vagão, mas a bolinha também está dentro do vagão e está também acelerando. Então, por isso, o observador 1 está vendo uma aceleração para a direita, que é a mesma aceleração do próprio vagão. Então, por exemplo, aqui, se a gente precisar calcular a força resultante, qual é a força resultante sobre a bolinha? A força resultante sobre a bolinha vista por esse cara é dada pela massa da bolinha, m, vezes a aceleração, que é a própria aceleração do vagão. Caraca, tenente. Maneiro isso, hein? Maneiro. Agora, vamos pensar num próximo referencial? Referencial 2, que é o que eu peço no problema. Caraca, tenente, o quê? Eu quando faço essa questão, quando eu escrever a questão, eu pedi o seguinte, para o cara resolver pensando no referencial que... Eu falei, eu acho que o referencial é o teto do vagão. Mas o teto do vagão é o próprio vagão, ou seja, a gente pode pensar em alguém dentro do vagão, como sendo referencial. Então, sendo referencial agora esse 2 aqui, tá? Sendo o referencial 2, ó, referencial sendo o 2, esse referencial o que, tenente? É um referencial não inercial. Tenente, por que esse referencial ele é não inercial? Porque ele não está respeitando, né, a velocidade zero. Imagine o seguinte, se você está dentro do vagão, você está o quê? Com uma aceleração, pô. Então você não está respeitando essa velocidade zero ou o movimento retilíneo uniforme. Já que esse cara não está respeitando, ele é um referencial não inercial. E para referenciais não inerciais, tenente? Aí beleza. Aí a gente diz o seguinte, que para referenciais não inerciais, olha o que acontece, o que ele vê na bolinha. Tenente, na bolinha o que esse cara está vendo? Ele vê uma aceleração zero. Tenente, por que ele vê na bolinha uma aceleração, vou chamar de aceleração resultante zero? Por que ele vê na bolinha uma aceleração resultante zero? Pensa comigo. Lembra daquela história? Você está dentro de um ônibus. O ônibus está andando a 60 km por hora.
O ônibus está andando a 60 km por hora. Aí você olha para a lâmpada está dentro do ônibus, certo? Você também está dentro do ônibus. Quando você olha para a lâmpada, você acha que a lâmpada está o quê? A 60 km por hora? Ela está se distanciando de você a 60 km por hora? Ou para você a lâmpada está parada? Ah, tenente, para mim a lâmpada está parada. Logo a velocidade dela para você vale quanto? Ah, vale 0, tenente. É essa a visão. Então, quando você está dentro do cara que está acelerado, você também tem a mesma aceleração dele. Logo, se eu estou com a mesma aceleração A e esse cara com a mesma aceleração A, quando esse observador olha para a bolinha, ele não vê nenhuma aceleração. A aceleração resultante é 0. E aí vem o detalhe. Por que essa aceleração resultante vai ser 0? Se a gente analisar as forças que agem no nosso problema, né, a gente pode afirmar que a gente tem peso, esse cara tá ligado a um fio, existe atração. Note que esse peso com essa atração, atenção aqui, ó, esse peso com essa atração me geram uma força que eu vou chamar de, sei lá, vou chamar de força da atração e o peso junto, FTP. Ele me gera uma força para a direita, resultante. Note que se esse cara olha e vê uma aceleração resultante 0, é porque a força resultante para ele é 0. Diferente da força resultante para quem está do lado de fora. Quem está do lado de fora está vendo uma aceleração. Uma aceleração que é diferente de 0. Para quem está dentro do vagão, a força resultante é 0. Mas por que ela é 0? Aqui está o detalhe. Esse cara, ele vê o vagão. Opa, vai acabar minha bateria. Vou fechar isso aqui rapidinho para depois botar para carregar. Então, ó, o bizu é o seguinte, para a força resultante aqui ser 0, é porque o cara que está aqui, esse observador 2, ele vê uma outra força dada por M vezes A. Tenente, você está dizendo o quê? Sim, que esse observador 2, ele está vendo a bolinha sentindo uma força para cá. E aí essa força, que é igual a M vezes A, onde A é a aceleração do vagão, esse F igual a MA, vai se cancelar com a resultante da atração e o peso. E por isso que a força resultante é 0. Sendo a força resultante 0, a aceleração resultante é 0. Então, no referencial não inercial é isso que a gente vê. No referencial inercial é essa outra coisa que a gente vê. Vou apagar o quadro. Na verdade, nem vou apagar, já vou resolver o problema, mas antes tem que ver essa bateria que já me avisou. Vem comigo, vem! Então vamos lá, pessoal. Vou ler a questão agora, rapidinho aqui. Né? Número 37. A questão diz assim. Um vagão de metrô desloca-se horizontalmente com a aceleração A, sendo G a aceleração da gravidade no local. Eu li muito mal isso, né? Um vagão de metrô desloca-se horizontalmente com a aceleração A, sendo G a aceleração da gravidade no local. Em seu interior, presa no teto, encontra-se uma corda ideal, de comprimento L, que sustenta uma massa M pontiforme. Em um determinado instante, o vagão passa a se deslocar com velocidade constante, mantendo a direção e o sentido anteriores. Nesse momento, a aceleração angular alfa da massa M em relação ao ponto do vagão em que a corda foi presa é... Vem com o tenente. Então, vamos pensar no nosso probleminha aqui. Ó. Ele diz que tem um vagão que se desloca horizontalmente com aceleração A. Então, mesma situação que a gente tem ali, hein? Muito parecida. Ó, um vagão que está se deslocando com uma aceleração A. Está aqui o nosso vagão. A aceleração A. Aí ele diz que está preso aqui, né, ao teto. Ó. Ele fala que tem a gravidade aqui G. Beleza. Gravidade G. Ok. Ele fala assim, ó. Em seu interior, presa no teto, encontra-se uma corda ideal de comprimento L, que sustenta uma massa M pontiforme. Guerreiro, já vou botar, já que está acelerando, já vou botar essa corda na posição, ó. Tá aqui. A nossa massa M, né? Ó. O cara está deslocado aqui de um teto, como a gente pensou ali. Então, porque tem aceleração aí.
Beleza. Ok. Tenente, tanto quem está do lado de fora, quem está do lado de dentro, está vendo o quê? Está vendo aí essa bolinha deslocada, tá bom? Isso aí é para ambos, ok. O que ele fala? Ah, o comprimento é Lzão, né? Esse cara aqui tem um comprimento Lzão. Lzão. Ele fala assim, ó, em um determinado instante, o vagão passa a se deslocar com velocidade constante, mantendo a direção e o sentido anteriores. Então isso aqui, guerreiro, é a primeira situação. Primeira situação. Tem a segunda, tenente? Tem. E o que vai ser a segunda situação? Vou botar aqui assim. A segunda situação, ele diz que o vagão, passa a se deslocar com velocidade agora constante. CTE, velocidade constante. Quanto vale a aceleração nesse caso, tenente? 0. E aí ele diz o seguinte, ó, qual é a velocidade angular que essa nossa bolinha, lembra da bolinha mesmo aqui, ó? A bolinha está aqui, ângulo θ. Qual é a velocidade angular que essa bolinha vai ter, né, nesse instante? Então, ó, de novo, em um determinado instante, o vagão passa a se deslocar com velocidade constante. Daqui, ele passa para isso, velocidade constante. Mantendo a direção e os sentidos anteriores. Nesse momento, a aceleração angular alfa da massa m, a aceleração angular alfa da massa m, em relação ao ponto do vagão, onde a corda foi presa. Cara, em relação ao ponto do vagão onde a corda foi presa. Ele está falando então pra gente de um referencial que referencial, tenente? O referencial que é o próprio vagão. Ele está falando do referencial aqui 2 pra gente. Não é o referencial do lado de fora, mas sim o referencial que é o próprio vagão. Ele quer saber, então, o valor aí da aceleração angular alfa. Deixa eu te contar uma coisa. Cara, tá assim, né? O cara tá acelerado, então a bolinha tá deslocada de um ângulo θ. Se o cara para de acelerar, quando ele para de acelerar, o que acontece, tenente? Essa bolinha, ela vai tender a voltar para a posição de equilíbrio aqui, porque já não existe mais aceleração. Já não vai existir mais o quê? Essa força resultante aqui, ó, essa aqui, igual a M vezes A, porque esse A não existe mais. Ah, tenente, então o que acontece? O que fazia esse cara estar deslocado não existe mais, ele vai tender a voltar para essa posição aqui. E aí o que ele pede? Logo, imediatamente após passar a ter velocidade constante, quanto vale a aceleração angular, que eu vou chamar aqui de alfa. Na verdade, ele manda a gente chamar de alfa. Note o seguinte, de cara, se eu estou falando de aceleração angular, eu tenho que lembrar lá da definição. Não sei se você lembra. Ó. Lembra que V é igual a ômega vezes R? Não é isso? A relação da velocidade tangencial, da velocidade chamada também de linear, velocidade linear se relaciona com a velocidade angular através de um R. Ah, tenente, V igual a ômega R? Sim. Da mesma maneira que eu posso afirmar que a aceleração tangencial, ou apenas o A, tá bom? De aceleração linear, ela é dada por alfa vezes R. Tenente. Então esse alfa, que é a aceleração angular, o alfa da aceleração angular é, na verdade, quem? A aceleração tangencial dividido pelo raio. Nesse caso, o raio aqui do movimento circular é o próprio L. Então, isso aqui é o L. Tenente, o L, né, tá aqui, eu só preciso descobrir o A para a gente resolver o nosso problema. Sim, a gente precisa saber quanto vale essa aceleração aqui, que é a chamada aceleração tangencial, aquele A ali. Esse aqui é o ômega, né? Aceleração angular. Esse é o A de aceleração tangencial. Tenente, como é que a gente vai fazer para resolver esse problema? Vamos lá. Primeiro passo é pensar no seguinte, né? Quem seria aquela nossa aceleração? Nessa situação aqui, ó, nessa situação que a gente tem,
a gente tem aqui ó, uma tração nessa situação. Fio, né? Então tem aqui a força de tração. Temos aqui para baixo o peso. Beleza? E aí, pô, se esse cara vai descer, é porque existe aqui alguma coisa, né? Existe aqui uma força resultante nessa direção. Como é que eu vou saber essa força resultante, tenente? Pensa comigo. A gente tem aqui o peso. Se eu pensar aqui ó, em dois eixos, tenente, sim, ó, esse eixo aqui dessa descida, então eu vou fazer assim, ó. Se eu pensar na componente do peso atuando aqui, essa componente do peso, que eu vou chamar de PX, né? Esse PX é quem vai me dar essa aceleração. Tenente, e essa tração? Essa tração, guerreiro, ela está se cancelando aqui, ó, com a componente do peso, que está apontando, essa componente do peso, que está na direção da tração. Então aqui eu vou chamar de P de Y. Então, se a gente observar, quem é que faz esse cara descer? É alguma componente da tração? Não. É a componente de quem? Do peso de X, porque a componente da tração, se a gente fosse desenhar, não estaria nessa direção. Então, ó, o que a gente pode afirmar? Que P de Y se cancela com a tração. Beleza? Está se cancelando aqui com essa tração. Mas o P de X não se cancela e é ele o responsável por quem? Por produzir essa aceleração. Então, qual é o bizu aqui? Eu vou dizer que a força resultante é igual a massa vezes essa aceleração. Logo, força resultante é o P de X. Mas quem é P de X aqui? Pensa comigo. Quem é esse PX? Pensando em ângulo θ, né? O ângulo θ que a gente está vendo aqui, eu poderia desenhar ele aqui ó, também. Ó, θ. Se esse θ está aqui, é o mesmo θ que está aqui. Ó. Logo, esse θ que está aqui, ele aparece também nessa posição. E aí a gente pode dizer que quem é o PX? PX é o P seno θ. Então, P seno de θ é o PX. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Ah, tenente, e agora? Vamos isolar essa aceleração. Eu vou apagar aqui. Ó. Vamos isolar essa nossa aceleração. Vai ficar aqui, ó, que a aceleração é P, peso, é mg. mg seno de θ sobre massa m. Corta a massa. A aceleração é g vezes seno de θ. Aí se você olhar para as opções, não tem g seno θ. Né? Na verdade, a gente só está... Ah, mas vem cá, tenente. O senhor só calculou até agora o alfa. É verdade. Ó, é na verdade a aceleração, né? E aí a gente fica com alfa, que é o que a gente quer. Quem é alfa? Alfa é g vezes seno de θ sobre L. Mas aí, mesmo assim, se você observar, a gente não consegue ter aqui um valor. Por quê? Porque nenhuma das opções está em função de θ. Θ foi alguém que eu criei para resolver o problema. Tenente, então só tem que o quê? Tem que sair, tem que descobrir quanto vale θ. Ai, tenente. Mas ó, de cara, a letra A não ia valer, a letra B também aparentemente não vale. Então a gente fica entre letra C e letra D aí, né? E aí, qual que a gente vai marcar, tenente? Então vamos descobrir. Tem a letra E também. Na verdade, ó, G sobre L, só a letra D e letra E. Então vamos agora aqui encontrar esse θ para acabar a brincadeira. Tenente, da onde a gente encontra o θ? Vamos para a primeira situação então. Na primeira situação, o que a gente observa aqui? Lembra? A gente está com o movimento acelerado. Acelerado. Tenente. Uma pessoa aqui dentro, observando esse movimento acelerado, né? Porque a gente está tratando do ponto, que seria o ponto aqui do teto. Então, a gente pode supor que a gente tem uma pessoa aqui que é o observador, tá bom? É o nosso referencial. Então, supondo um observador ali dentro, o que esse cara está visualizando? Ó, ele está olhando aqui e ele vê que tem o peso, e ele vê que tem quem? A tração. Mas você lembra? Aqui, ó, para um referencial não inercial, a gente sabe que a força resultante é zero, porque a aceleração é zero. Então, se a força resultante é zero, é porque existe alguém aqui, ó, existe alguém aqui fazendo uma força nesse sentido. Essa força é a famosa M vezes A.
onde A é a própria aceleração do vagão, como eu expliquei aqui. Sendo assim, se a gente tem aqui um triângulo de forças, ou seja, eu tenho 3 forças, e a força resultante é 0, lembra lá de vetores? Se a força resultante é 0, eu tenho 3 forças, eu posso unir essas forças, né? De que maneira? Desenhá-las de forma a formar um triângulo aqui, né? Um polígono. Nesse caso, o peso está para baixo, a gente vai poder escrever que a gente tem uma força de tração aqui para cima, ó, tração, e aqui está a nossa força F. Ó. Onde está o ângulo θ, tenente? Olha o ângulo θ aqui que eu quero. Desse modo, eu posso dizer o seguinte: quem é a tangente de θ aqui? Tangente de θ, porque esse F também é alguém que eu estou criando, né? Então vamos lá, tangente de θ é igual cateto oposto, F, que vale m vezes A, sobre cateto adjacente, que é o peso, que é mg. Corta-se as massas, a gente pode dizer que o θ é um arco tangente de A sobre G. Tenente, acabou o problema? Acho que sim, ó. Alfa igual a G vezes seno G sobre L aqui, né? Vezes seno de quem? De θ, que é o arco cuja tangente vale A sobre G. Vamos dar uma olhada e ver se tem esse gabarito? Tenente, G sobre L, seno de arco tangente A sobre G. Meu amigo, letra E é de égua. Tenente, e agora? E agora que acabou? Guerreiro, acabou, eu tive que voltar e fazer uma nova gravaçãozinha. Então, deu aqui letra E. Deixa eu te falar. Eu não tenho muito tempo, que tá faltando aqui agora, acho que 200 MB para acabar. Mas eu quero falar o seguinte para você. Se tu não tá inscrito ainda nesse canal, guerreiro, se inscreve, compadre. Tenente, eu posso compartilhar o vídeo? Você deve, eu falo isso todo dia com você, guerreiro. Eu preciso, ó, da tua ajuda pra gente aumentar o nível aí de quantidade de pessoas seguindo esse canal, porque isso dá uma motivada, Tá aí a nossa questão de número 37, tá? Feita, executada. Desejo a você, cara, um excelente dia, não sei, uma excelente noite, uma excelente madrugada, não sei que horas você tá vendo isso aqui, tá? Mas continue dando gás, papirando, porque a tua recompensa está chegando por todo esse esforço que você está fazendo, beleza? Então eu fecho assim, beleza? Eu sou o Tenente Peçanha, o Tenente Peçanha sou eu. Você conhece o Tenente Peçanha? Sim, guerreiro, eu sou o Tenente Peçanha do canal Física com Tenente. Fui!